Olá, estamos dando início aqui a mais uma aula, aula de número 3, e o assunto deste vídeo é claves. Então vamos logo para o ponto de partida, né? O que é clave? Clave é um sinal colocado no início da pauta musical para definir a altura das notas, das linhas e espaços, sendo a referência para identificar o nome de cada nota representada. Já já a gente vai ver as figuras, né, para a gente entender exatamente o que esse fraseado aqui quer dizer. Mas logo de cara vamos adiantando aqui que existem atualmente três tipos mais comuns de clave, né? Clave de Sol, a clave de Fá e a clave de Dó. Já existiram outros tipos de claves no passado, e mesmo as claves aqui, principalmente a clave de Fá e a clave de Dó, elas possuem algumas variações, mas aqui a gente vai abordar as mais comuns, que aparecem na maioria dos arranjos de orquestra, enfim. Vamos trabalhar com as que são mais utilizadas. Vamos então primeiro para a clave de Sol. A clave de Sol é este símbolo aqui, né, que vocês estão vendo, e ela aparece no início, né, todas as claves no caso aparecem no início aqui da partitura, no começo da sua pauta, e com a clave de Sol, qual que é o significado dela? Ela significa que a segunda linha, né, de baixo para cima, é a nota Sol, como vocês veem aqui nessa imagem. Então, aqui é a nota Sol. Por consequência, as notas que vão subindo aqui na pauta é, vai na sequência, né, ascendente, né, Sol, depois Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, e as que estão abaixo vão descendo, né, Fá, Mi. Então, resumidamente, a primeira linha é Mi, o primeiro espaço é Fá, a segunda linha é Sol, o segundo espaço é Lá, e assim por diante. Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Existem algumas pessoas que têm aquela prática de tentar decorar quais são as notas, né, nas linhas e espaços, aí fazem aquele exercício. As linhas é o Mi, Sol, Si, Ré, Fá. E os espaços é o Fá, Lá, Dó, Mi. Aí a pessoa fica meio decorando isso. Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Fá, Lá, Dó, Mi. Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Fá, Lá, Dó, Mi. Se fizer sentido, né, para te ajudar a entender, a relembrar isso, tudo bem. Eu particularmente não acho muito útil esse lance de ficar decorando, né? Você precisa entender. Então, o entendimento é esse. A segunda linha é o Sol. E os demais linhas e espaços adjacentes vão seguindo a sequência das sete notas musicais, né? Então, de novo, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Se você precisar de mais notas, tem aquilo que eu falei no vídeo anterior, as linhas suplementares, tanto superiores quanto inferiores, certo? E aqui tem para que a gente usa, onde que a gente usa a clave de Sol, né? Ela é utilizada para grafar as notas agudas. Então, os instrumentos que têm som mais pro agudo, eles geralmente vão estar em clave de Sol. Então, aqui tem alguns exemplos: violino, flauta, trompete, tem, por exemplo, clarinete, enfim. E aqui eu coloquei assim, notas à direita do piano, né? Por quê? No piano, como vocês já devem ter visto, né? Tem uma quantidade grande de teclas. E aí, por conta disso, o piano ele consegue ter uma quantidade de notas bastante extensa, mais extensa que a grande maioria dos outros instrumentos. Um piano de cauda, por exemplo, ele tem 88 teclas, significa que ele tem 88 notas possíveis ali. Então, as notas à direita são mais agudas no piano, né? Deixa eu dar um exemplo aqui rapidinho no aplicativo aqui. A gente tem aqui embaixo aqui a simulação de um teclado de um piano, né? Então as notas mais à direita, elas vão representar as notas agudas e, portanto, vão ser utilizadas a clave de Sol. E as notas mais à esquerda, a gente já vai falar a seguir, vão ser utilizadas a clave de Fá, tá bom? Então essa aqui foi a clave de Sol. Vamos seguindo aqui. Clave de Fá. Aqui eu fiz questão de sublinhar clave de Fá na quarta linha, porque como eu disse no início,
Existem algumas variações, a clave de Fá pode estar em posições diferentes na pauta, e isso é possível. Então, só vamos primeiro explicar exatamente a clave de Fá, né? Na quarta linha, o que quer dizer isso? Que a quarta linha, de baixo para cima, é Fá. E as demais notas seguem a sequência, né? Então, se aqui é Fá, se estiver acima, Sol. E depois o Lá. E a mesma coisa vai descendo. Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Enfim. Existem, já existiu, enfim, a anotação pode até aparecer numa música. O Fá numa outra linha, na segunda linha, na terceira linha, enfim. A clave de Fá aparecendo, vamos supor que se a clave de Fá aparecesse na terceira linha, significaria que a terceira linha seria Fá, tá? Mas assim, não vamos se preocupar com isso no momento, porque é muito raro aparecer isso. Então, o mais comum é a clave de Fá na quarta linha. E a clave de Fá é utilizada para instrumentos com som mais grave. Então, aqui tem alguns exemplos: violoncelo, trombone e, como eu já estava adiantando ali, as notas à esquerda do piano, né? Então, para quem pretende aprender a tocar teclado, piano é um desafio extra aí que você vai precisar aprender duas claves, né? Ler as notas em duas claves diferentes, tá? Mas isso aí é um aprendizado, a gente vai tendo técnicas aí para ir assimilando as duas informações, tá ok? Mas o importante aqui é saber a clave de Fá, é este símbolo aqui, né? Circular, meio circular aqui com os dois pontinhos, porque é justamente para especificar que no caso aqui é a clave de Fá na quarta linha. Até antigamente, por exemplo, quando a clave de Sol já existiu também variações e aí aparecia o desenho da clave de Sol e os dois pontinhos na segunda linha, né? Para dizer, é Sol é a segunda linha. Mas como isso entrou em desuso, a clave de Sol em outras linhas, então não tem mais a necessidade dos dois pontos lá, e por isso que não tem. Mas a clave de Fá ainda existe notações em que a clave de Fá aparece sem ser na segunda linha. É muito raro, desculpa, na quarta linha. É muito raro, mas pode aparecer. Então por isso que a gente mantém essa representação com os dois pontos aqui, tá ok? E por último, vamos falar da clave de Dó na terceira linha. Como eu disse, é a mesma história da clave de Fá. Existem variações, mas a mais usada, a mais comum, é a da terceira linha. Então significa o quê? Tá vendo esse símbolo aqui, né? Que parece essa segunda metade do símbolo aqui parece um 3, né? Digamos assim. Essa parte do meio aqui é onde vai estar a linha. Então, portanto, se é uma clave de Dó, a linha onde ela está é Dó. Então, aqui é a clave de Dó na terceira linha, então o Dó está na terceira linha. E assim segue. Dó, aí o próximo espaço Ré, aí a linha seguinte Mi, Fá, Sol. E descendo, Dó, né? Si, Lá, Sol, Fá. Então, como eu falei, é sempre uma sequência. Você só precisa saber um ponto, uma linha de referência, e aí o resto é sequência. Então, na clave de Sol é a segunda linha, que é o Sol. Na clave de Fá da quarta linha, a quarta linha é Fá. E na clave de Dó da terceira linha, a terceira linha é Dó. Só isso. Óbvio que assim que eu expliquei, mas e as notas aqui estão na sequência, mas se elas estivessem misturadas não seria tão automático assim a gente entender, né? Mas isso faz parte do estudo, né? Então a gente vai ter outras metodologias, outros livros para a gente utilizar para exercitar isso para ir assimilando essa leitura, tá certo? Nesse momento o importante é entender como que funciona, tá ok? Seguindo, a relação entre as claves, né? Por que que não usa uma clave única para todos os instrumentos, né? Então, aqui, se elas estivessem, vamos supor que a gente misturasse todas, né? Essa seria a relação. A clave de Sol mais aguda, a clave de Dó centralizada, né? E a clave de Fá, a mais grave, as linhas mais graves. Isso que a gente chama de endecagrama. É um termo não muito comum, mas no, nos termos de teoria musical é utilizado essa palavra, endecagrama, né? De as 11 linhas aqui, que ela deixa claramente qual é a relação entre as claves. E aí uma grande referência para isso é a nota Dó central do piano. Então, esta linha suplementar inferior da clave de Sol, ou, por outro ponto de vista, a linha suplementar superior da clave de Fá, na quarta linha, é o Dó.
Então é esse cara aqui. Então eu vou mostrar aqui aqui, ó. Primeiro eu vou mostrar na clave de sol. É esta nota dó aqui. Agora eu vou colocar na clave de fá a mesma nota. Até vou fazer uma diferença aqui para ficar mais claro. Vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui e fazer nessa segunda, porque aí na hora que eu der o play, vocês vão perceber que o som é exatamente igual. Então vamos dar o play aqui. Perceberam? O som é exatamente igual. Então essa aqui é a mesma nota dessa. Então na minha partitura do piano eu poderia estar nessas duas posições, né? Lógico que como no caso do piano assim, geralmente tem mais notas envolvidas, é um instrumento harmônico, enfim. Aí tem as situações, cada situação vai mostrar qual que é a mais útil para o caso aqui, né? Mas aqui era só um exemplo para vocês entenderem que este dó é a nota central aqui que faz a referência entre todas as claves, tá ok? Aqui eu deixei alguns exemplos, né, para vocês verem as relações que tem das diversas claves. Então, por exemplo, aqui é uma seção de cordas, né? Tá abreviada aqui, mas não sei se vocês, um dia que vocês tiverem a oportunidade de ver a partitura de um maestro, que tem todos os instrumentos na mesma folha, né, para ele poder acompanhar todos os instrumentos que estão sendo executados. Aqui a gente tem a parte das cordas, então aqui ó, essas abreviações que significam violino 1, violino 2, viola e violoncelo. E aqui vocês podem ver que o violino, tanto um quanto o 2, estão com a clave de Sol. Então, por exemplo, essa nota aqui, a nota Sol, aqui também, né, nota Sol. A viola está na clave de Dó. Então, por exemplo, aqui é um Dó, correto? E o violoncelo está na clave de Fá. Então, por exemplo, essa nota aqui está um espaço abaixo da linha. Então, ela é um Mi, correto? É isso. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu falei que aqui era Sol, aqui era Sol, a segunda linha, né? Aqui, ó, é um Sol também, na clave de Fá. Está nesse espaço aqui, está no quarto espaço, certo? E assim por diante. Então, cada instrumento vai ter a sua clave mais comum. Eu digo mais comum porque, principalmente para quem toca piano, às vezes pode ter, no meio da partitura, pode aparecer uma troca ali, enfim. Mas são situações mais complexas que não é o caso no momento da gente se preocupar com isso, né? Então, o foco é esse, e é importante saber isso, porque dependendo do instrumento que você vai estudar, você tem que saber qual tipo de exercício você vai usar, né? Geralmente a gente usa, por exemplo, o livro do Bona para praticar a leitura das notas, né? Então a gente precisa saber, por exemplo, se você vai estudar um trombone ou violoncelo, você precisa ter um livro para a clave de Fá. Agora, se você vai estudar violino, vai estudar trompete, clarinete, aí você pega na clave de Sol. E se for uma viola, viola clássica, tá, gente? Não é a viola caipira. Viola caipira é clave de Sol porque é o mesmo estilo do violão, digamos assim. Só muda a quantidade de cordas, né? O estilo de tocar, mas assim, a partitura é a mesma, tá ok? É, mais um exemplo aqui. Sim, a partitura de piano. Essa é geralmente a partitura do piano. Tem duas pautas aqui, né? E só para tirar a curiosidade, né? Normalmente a pauta de cima se trabalha com a mão direita e a pauta de baixo com a mão esquerda, que é justamente a questão dos sons mais agudos e dos sons mais graves, tá ok? Então, por exemplo, de novo, né? O mesmo exemplo da nota Sol. Aqui, ó, vamos ver nessa situação aqui, ó. Tanto na clave de Sol quanto na clave de Fá está sendo executada uma nota Sol, mas veja, ó, aqui o Sol está na segunda linha e aqui o Sol está no quarto espaço. Então tem essas particularidades, né? Que faz parte do aprendizado você conseguir começar a ler a, cada uma das pautas que for necessário para o seu instrumento, tá ok? Então por hoje era isso, por esse vídeo, né? Entendemos agora como que localizam as notas na pauta e para isso é usado a clave, correto? Então é isso, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Obrigado.